E nesse momento, né, irmãos, vamos dar início ao estudo da palavra. Como o tema não é muito comprido, né, mas é um tema interessante da gente estudar, que quer dizer confiança na tribulação. Porque muitas vezes confiar em Deus quando está tudo bem é muito fácil. Dar glória a Deus quando a gente tem um local para voltar, a gente tem a saúde em dia, fica fácil. Agora, dar glória a Deus quando o castelo que a gente cria se desmorona, aí que vem a situação, né? A gente tem muitos exemplos na Bíblia, né? E para a gente começar, é um texto muito conhecido dos irmãos, mas muitas vezes é esquecido, que está escrito, né? Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pergunto para os irmãos aqui, né? Por que esse monte não se abala? Irmãos, tem alguma posição de por que esse monte não se abala? Os que confiam no Senhor não se abalam? Então, porque o versículo 2 diz para nós o seguinte: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Vamos ver um exemplo, né? No livro de Daniel. Daniel capítulo 3, no versículo, a partir do versículo 13. Vamos ler a palavra para a gente poder compreender, né? Daniel capítulo 3, a partir do versículo 13. Esse mesmo acontecimento há de acontecer com nós nesse período que nós estamos vivendo. Por isso, a preparação da confiança na tribulação. Porque nós vamos ver aqui que os colegas de Daniel não foram salvos da tribulação. Eles foram salvos na tribulação. Muitas vezes a gente quer ser salvo da tribulação. Com o questionamento: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso ocorreu comigo? Aí muitas vezes os colegas de Jó, né, quando a gente já viu nos textos de Jó, muitas vezes eles falam: ah, porque você pecou? Ah, porque você fez isso? Porque você fez aquilo, né? E a gente ouve nesse mundo nosso muitas vezes as pessoas dizendo: não, tá vendo? É porque você não fez isso que aconteceu isso com você. E muitas vezes não é assim, né? Deus prova, como provou Jó, permitiu que o inimigo tocasse na vida e nas coisas dele para ver até onde ia a confiança dele na tribulação. E aqui no versículo 13 de Daniel 3 diz o seguinte: então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Aí ele dá o alerta, né? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorar, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Por enquanto até aqui, né? Aí eu pergunto para os irmãos: quem é o Deus que poderia livrar eles e pode livrar nós da mão do rei da Babilônia? Que hoje a gente sabe que é o que coordena o mundo, que é o inimigo das nossas almas. Né? Quem pode livrar nós
é o Deus de Israel, né? A gente vai ver aqui um pouco mais para frente. No versículo 16, disseram assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão. Aí vem uma pergunta para os irmãos: ele livrou ele do forno? Porque aqui eles falou, né? Ele vai nos livrar do forno, né? Não livrou do forno. Eu estou pegando esse pequeno texto assim porque é a prova geralmente que a gente passa, porque ela é muito grande, é muito quente. É uma prova que, se não tiver como um monte de Sião que não se abala, a fé desmorona, né? E ele continua dizendo: Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é quem nos pode livrar-nos. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Agora parece que veio uma dúvida, né? Se não, né? Se não, fica sabendo. Nós não vamos adorar os seus deuses, né? Aí eu pergunto para os irmãos, o que vem a ser essa prova mediante para nós hoje no dia que nós vivemos? Acontece ali, vou dar um exemplo do meu caso, né? Tinha saúde um pouco, né? Tinha ali um veículo, tinha as coisas assim que parecia estar pronta, de um dia para o outro cortou. Eu não vou negar para os irmãos que no momento, em alguns períodos, ainda vem aquela fraqueza de se não, né? Igual eles falou, se não, fica sabendo. Mas nesse momento do se não, é o momento que a gente tem que permanecer na fé. Porque Deus não me livrou de passar a enfermidade, Deus não me livrou de destruir as coisas que eu tinha, mas Deus me livrou da morte. Como os colegas de Daniel, né? Que a gente vai ver aqui agora, né? Nabucodonosor, no versículo 19 de Daniel, capítulo 3. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Mais uma condição, né? Eu estou falando de mim porque não para ser exaltado, mas para saber que a prova não foi como uma fornalha de fogo na época, mas é parecida, né? Nesse momento aqui que eles disse para esquentar 7 vezes mais, então não bastasse tudo ser destruído, a saúde ser destruída, ainda faltou o emprego também ser destruído. Então até a dignidade que deveria ter de um emprego também foi faltada. Então foi aquecendo num ponto que chegou num limite. E esse limite só tinha 2 condições. Né? Ou confiar como um monte de Sião que não se abala, ou abandonar a fé e perder a salvação eterna. Por isso a gente tem que colocar no nosso coração uma seguinte pergunta: até onde vai a minha confiança na tribulação? Porque continua aqui no versículo 23 do capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. É o que acontece muitas vezes com a gente aqui nessa vida nossa, né? Além de a gente ser marcado para ser jogado no fogo, a gente ainda vai amarrado. Então nada que vai fazer dá certo. Então aí é que vem as ataduras, né? Você não tem como sair. Você sabe que você vai cair, você sabe que está para morrer,
e ainda assim vai amarrado, que foi o que aconteceu com eles aqui, né? E no versículo 27, diz o seguinte para nós: E ajuntaram-se os sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitões do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Aí a gente vem na carta de Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 12 vem o seguinte para nós. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro, a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então vem uma palavra, né, para a gente não achar estranho a prova que passa sobre nossas vidas. Porque é uma coisa que a gente tem, por cristão, ter costume de passar. Eu lembro de um dia que eu comentei com uma pessoa, ela falou, eu sou cristão, eu não passo problema nenhum. Eu falei assim, tá tendo alguma coisa errada. Porque, como o versículo 13 continua dizendo para nós, diz assim, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então a gente vê uma análise tanto no Antigo Testamento como no Novo, de que quando há uma provação para o servo de Deus, ela, apesar de ser difícil, parecer impossível e a pessoa não ter uma saída, como os colegas de Daniel quando foi lançado no forno, atado, né? Não poderia nem ter oportunidade de correr. Aí que a gente tem que se alegrar por estar participante do sofrimento de Cristo. Porque só assim o Espírito da glória de Deus há de repousar sobre nós, né? E uma condição interessante também, que às vezes nós lemos, né? Até achamos bonito, né? Falamos que coisa bonita, o mar se abriu, né? E Deus fez passar todo mundo, né? E por que eu não passo? Por que o mar não se abre para mim? Por que abriu para eles no Antigo Testamento? Porque Jesus veio e curou um, curou outro, e por que comigo não acontece, né? Porque muitas vezes a gente fica estacionado e morno. E quando a gente está morno, a gente tem a bênção de Deus, mas também tem dentro do âmbito o inimigo que pode agir. Quando você sofre, chora e corre para Deus, Deus vem e te ouve. Mas quando você, por algum motivo, se acomoda, você, por algum motivo, esquece naquele momento do quão bom é Deus para nossas vidas, né? E aqui em Êxodo, capítulo 14, diz o seguinte para nós. Êxodo capítulo 14, versículo 13, primeiro diz o seguinte para nós. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos
e vê o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então aqui tem uma outra condição, né? Não temais. Estai quietos. É outra coisa que muitas vezes a gente na prova não fica, né? Teme e não fica quieto. Toda hora está lá, Senhor, 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 o Senhor não me ouve, o Senhor não me vê. Né? O que eu fiz para receber isso, né? Por que eu estou passando, né? Mas como a gente viu no texto de Pedro, a gente tem que ficar feliz por estar recebendo o sofrimento aqui, porque a bênção vem na nova terra, né? Aí continua dizendo para nós, né? Êxodo capítulo 14. A partir do versículo 21, diz assim para nós. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Demonstrando o quê, né? Que as provas, o mar, que a gente sabe que é multidão, povo, nação ou língua, né? Mediante a condição de Apocalipse, mas também a divisão do mar é colocada sobre a situação. A prova estava grande, ninguém tinha no coração como passar. Perguntaram, murmuraram, falaram, Moisés, nós vamos morrer aqui nesse deserto, né? Foi o que acontece com nós hoje também. Senhor, nós vamos morrer nesse deserto desse mundo? Vamos nos afundar nesse mar? Quem persegue a gente vai nos matar? Por isso a confiança na tribulação, irmãos. Porque no Salmo 77 diz para nós o seguinte, no versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para os meus ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava-se a ser consolada. Muitas vezes sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que Ele está pronto a nos ajudar, mas o nosso coração quer que aquilo aconteça na hora, né? Não, mas tem que ser assim, porque o que eu fiz, né? Por que o Senhor não me ouve, né? Por que o Senhor não me atende nesse momento, né? Mas temos que ter a confiança no Senhor, irmãos. E um texto que eu acho interessante que os irmãos deveriam ter a todo tempo no coração seria o que está em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Diz o seguinte para nós: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia,
fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Né? Creio que esse cântico deveria estar no coração de cada irmão. O que vai separar a gente do Senhor? Porque como o tema foi colocado, né? Confiança na tribulação. Ah, porque tá difícil as coisas, então vou saber uma coisa, eu vou voltar para trás. Porque quando eu era do mundo, por exemplo, a pessoa imagina, quando eu era do mundo, eu não sofria isso. Até o próprio salmista, né? Davi perguntou por que os ímpios têm, né? Seus bois não falham, sua casa não tem perca. Por que nós, né? Por essa condição. Temos que ter o amor de Cristo no nosso coração. E a primeira forma do amor de Cristo é o sofrimento. É o conforto na tribulação. É a forma da gente saber viver com Deus, ainda como diz o Salmo 23, né? Porque a pessoa coloca no coração, não, eu tenho Deus, eu estou com Ele, né? Mas esquece das palavras que o Senhor deixa para nós na sua Escritura. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, irmãos, essa é a posição que a gente tem que ter. Será que nós estamos preparados para receber o céu? Com luta, com prova, né? E com conforto na tribulação? Né? Ou nós estamos preparados a abandonar tudo porque o mar veio sobre nós, os egípcios passaram sobre nós, né? Para um é o filho, para outro é a enfermidade, para outro é o sustento financeiro. O rico tem tudo lá, mas vai perguntar a ele se ele também não tem prova. E a maior prova que ele tem é o tesouro dele, que em vez dele confiar em Deus na tribulação, ele confia no tesouro que ele tem. Não, agora, se acontecer qualquer coisa, né? Como diz a palavra no Apocalipse, né? Rico sou, enriquecido estou e de nada tem falta. Serve o texto para espiritualmente, mas também serve para nós, literalmente, né? De nada tenho falta. Mas a falta nossa é o Senhor. E para a gente terminar, irmãos, um pequeno salmo também que muitas vezes a gente esquece, né? Mas é poderoso para aquele que tem a confiança na tribulação no Senhor. Salmo 121 diz o seguinte para nós: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Né? O Senhor venha abençoar cada um nesse dia que se passa, né? Tendo no coração a certeza de que o Senhor não desampara a gente.
Difícil tá. Não podemos falar para ninguém que está fácil. Porque se tiver fácil nesse mundo, a pessoa acostuma e não vai para Cristo, não vai para Deus. Ela acostuma porque está tudo fácil. A pessoa pode deitar na cama, meu salário está garantido no final do mês. Então para que confiança? Não tem tribulação? Mas aí vem a doença, né? Eu posso pagar, mas não posso pagar a cura da minha doença. Ou senão eu posso não ter a doença, mas não posso pagar o meu aluguel ou a minha vida normal com as pessoas. Mas tudo isso é somente colocado numa só palavra, né? Salmo 37. A partir do versículo 5, diz o seguinte para nós: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E o versículo 7 diz para nós: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Né? Confia no Senhor, entrega seu caminho a ele e tudo ele fará. É essa confiança que a gente tem que ter. Amém?